Você quer instalar um módulo nas suas caixas de mini system? Esse é o vídeo mostrar para vocês aqui como é que faz, como é que liga, né? O jeito errado de você fazer a ligação. Para você tem as caixas paradas aí, alguém deu umas caixas para você achou, né? Tem muita gente que joga caixa de mini system, né? Queima o som, a parte ali do amplificador, e muita gente joga no lixo, né? Esse é um erro, meu amigo. Tem jeito de você fazer. Vou ensinar aqui para vocês umas dicas aqui, macetes aqui para você ligar seu som, viu? Antes de começar o vídeo aqui, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo. Todo dia aqui tem dicas aqui para você, né? Tem dia que tem 3 vídeos aqui para você. Então, vai escrevendo, deixa seu gostei, que é muito importante. Então, vamos lá mostrar aqui para vocês umas coisas bem interessantes, qual modo você deve usar e qual a potência mais ou menos e como é tudo. Vai ser um vídeo completo. Vamos lá. Ó, mostrando para vocês esse primeiro modelo, né? Eu fui aqui no Mercado Livre. Mercado Livre você às vezes encontra esse tipo de caixa, né? Sempre tem, né? E tem esse modelo aqui que o cara já usou a caixa, né? E tudo. Mas tem muita gente que não tem nessas tipo de caixa. Resumindo, se você tem caixa aí na sua casa, né, para você fazer, se quiser comprar aqui no Mercado Livre também tem, ou tem feiras, né, um exemplo, aqui em Teresina também tem o troca-troca, tem várias coisas para você comprar coisa usada. Mas resumindo, faz de conta que você tem uma caixa dessa aqui ou alguma coisa acontecer, tá? Essa aqui, a potência dela diz que é 520 RMS, né, acho que é 200 e pouco, né, dividido aí para duas. Então, ó, dar um exemplo aqui para vocês, essa caixa aqui, elas são 3 ohms. Então você tem que procurar um amplificador, né, que seja menos, né? O importante é você usar um amplificador que seja menos que isso ou certo. Por exemplo, é um amplificador 3 ohms. Acho que não existe automotivo para 3 ohms. Então você tem que usar uma impedância menos. Para fazer essa ligação, por exemplo, nessa caixa aqui, vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês o tipo de caixa, né? Vai ser um vídeo completo. Nessa caixa aqui, por exemplo, você tem um alto-falante de 3 ohms. Então, mostrar aqui como é que faz essa ligação, Renato. É o seguinte, por exemplo, você tem aqui um amplificador, né? Aqui, gente, para ser menos a impedância, você tem que fazer essa ligação aqui, ó. Um exemplo de um canal positivo, né, e o negativo nesse segundo aqui, né, para um exemplo, para uma caixa, entendeu? Porque se eu botar em bridge, né, que esse menuzinho aqui, ele vai mandar 4 ohms. Então, às vezes pode acontecer a queima, porque o amplificador vai entregar mais potência e vai esquentar mais. O certo, né, vai mandar menos. Resumindo, esse módulo aqui é um de 800 ms, né? Botei logo um módulo grande. Se você quiser aumentar seu sistema algum dia, também se você quiser botar no modo de 400 ms, mas eu acho pouco, né? Um modo de 800, né? Eu vou deixar até na tela aqui, né? Se você quiser comprar esse modo, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, se você quiser comprar para ajudar o canal, viu? Tá aqui no link da descrição esse módulo aqui que eu tô mostrando para vocês. Então, esse módulo aqui, gente, é um modo de 800, né? Como eu falei para vocês. E vamos dar uma olhada aqui nas especificações dele, ó. Ele aqui em 2 ohms, né? Ligado daquele jeito que eu mostrei para vocês, ele vai mandar 200 RMS, né? Que é dividido os 4 canais, vai mandar 200, né? Que é essa ligação, como eu mostrei para vocês. E ele em bridge, né? Ele em bridge vai mandar 400 RMS, né? Geralmente esse alto-falante aí é mais ou menos 200 ou 100 e poucos RMS, né? Essa é a verdade. Mas a ligação para ficar 2 ohms para casar certo, que vai mandar 200 RMS. Claro que não vai mandar tudo porque o alto-falante é 3 ohms, né? Então não vai mandar certinho, mas é o que fica mais parecido aí. Então a ligação é essa, você vai ligar aqui o positivo do canal aqui, ó. Ligar aqui no canal para ficar legal, e aqui nesse segundo aqui o negativo, viu? Aí vai ficar desse jeito. Então você não vai aproveitar o bridge, mas pelo menos não vai queimar seu alto-falante, viu, gente? Aqui você tem que botar um cabo Y, né? Tem que botar um cabo Y aqui para seu play. Faz de conta que aqui é a plaquinha MP3, né? Aí você bota um cabo Y aqui, esses dois aqui, e traz para cá, viu? Faz de conta que aqui é um play seu ou alguma coisa. Tem que botar um cabo Y. E aqui você tem que deixar na chavinha full, viu? Deixando fazendo um vídeo logo completo. Você tem que deixar na chavinha bem full para ele passar altas e baixas. Porque esses alto-falantes aqui passa altas e baixas, porque ele tem até uma tweetinha aqui nele, né? Tipo uma TIzinha neles aqui no meio aqui dele, viu, gente? No meio não, né? Em cima aqui. Então, deixar a chave full aqui. Esse ganho é muito importante. Esse ganho aqui você regular bem para não fazer a queima, viu, gente? Vai testando o som ali, bota o som em, por exemplo, você tiver uma placa MP3, bota ali 40% do som, bota na metade. Quando você vê que está distorcendo, o alto-falante está excursionando demais, é sinal que você tem que baixar mais. Então, esse level aqui não é para você ficar mexendo, não. O botão de você ficar aumentando e baixando ali vai ser na placa MP3 ou no seu play, tá entendendo, gente? Esse ganho aqui, né, desse módulo aqui, como eu mostrei para vocês, esse level, né, é para você ficar mexendo toda hora não, porque até esse botão ele danifica. Resumindo para vocês, vai ser essa ligação, né, se você tiver um alto-falante de 3 ohms, né,
sempre procure, né, com um alto-falante com a impedância menor ou igual, né? Se pudesse botar um módulo aí de 3 ohms, só que não tem, aí daria certo. Mas eu vou mostrar para vocês outra caixa também, não vai ficar só nessa aqui não. Vai ser um vídeo aí completo mostrando para vocês como é que faz. Então essa caixa aqui é aquela ligação como eu mostrei para vocês. Se você não entender alguma coisa, é só voltar ao vídeo que tá bem explicadinho, viu? Se eu não falei alguma coisa aqui, você comenta aqui, viu? Se eu não falei alguma coisa, comenta aqui que a gente faz outro vídeo explicando mais. Tem essa outra caixa aqui, gente. Essa outra caixa aqui é bem bonita essa caixa. Parece que ela é poucos ms, né? Não sei o tamanho dela, mas é que ela tá dizendo que os alto-falantes são 4 ohms, é cada alto-falante só 20 RMS, é muito pouco. Aconselho você botar uma plaquinha amplificada mesmo, que sai muito melhor do que você comprar um amplificador. Tem umas plaquinhas MP3 que eu vou deixar aqui na tela, que ela já tem amplificador nela. Então, se você vê que é 30 RMS, alto-falante, é 60, é melhor comprar uma plaquinha MP3, né? Dependendo do tamanho da sua caixa, da potência, né? Resumindo aqui para vocês, sempre dá uma olhada, um exemplo aqui é o Mercado Livre, sempre você dá uma olhada aí nas especificações, ó, você veja, né, caixa de mini system acústica, Twitch Microsystem. Então você vai aqui embaixo e você vê as especificações, ó, possui alto-falante, tal, 6 polegadas e tal. Aí tem 4 ohms que dá certo, né? Então é muito melhor você comprar uma placa MP3, porque não precisa de coisa grande, né, para botar nesse sistema aqui, viu? Para você que como se está querendo montar um som na sua casa. Aquelas caixas antigas, o RMS dela é bem pouco, né? Então compensa mais você botar uma placa MP3, que muita gente faz aí, bota o som estéreo, né, que ele tem 2 saídas, fica bem legal. Tem até vídeos aqui no canal mostrando para vocês essa placa, né, que até tem uma aqui na minha frente aqui. Tem essa outra caixa aqui, gente, que eu tô mostrando aqui para vocês, né? Não é obrigado você comprar essa caixa aqui, né? Só mostrando, né, como é que faz a ligação. Essa caixa aqui, eu não sei nem qual alto-falante aqui. Tem dizendo aqui, né, 620 RMS, né, que é o par LG. Não sei se é isso tudo, mas tá aí ela aqui, ó. E nas especificações, quando você desce aqui, ela é de 8 polegadas nesses alto-falantes e é 4 ohms, né, cada alto-falante. Então dá certinho de você usar no amplificador, 2 alto-falantes, 4 ohms. Então vou até mostrar para vocês aqui como é que faz a ligação. A potência por caixa 310 RMS. Rapaz, deu que chia, meu amigo. Então está aqui, é muito mais simples, né, a ligação. Você vai ligar a ligação em bridge, né? Vai botar os 2 cabos RCA aqui pro seu play, né? Faz de conta que aqui é seu play ou uma placa MP3. Aí você bota 2 cabos Y aqui e bota na sua placa MP3, né? Como se fosse para sair estéreo, né? Resumindo para vocês, essa ligação aqui tem que ser desse jeito aqui nas 2 caixas. Se você for fazer uma caixa trio, é outra coisa, viu, gente? Por exemplo, se você tiver um subwoofer, já é outra ligação. Estamos aqui mostrando para vocês como é que faz a ligação para ficar estéreo, entendeu? Para esses 2 alto-falantes. E essa ligação vai ser o seguinte: você puxa para uma caixa o positivo, os fios do mesmo tamanho, viu, gente? E esse negativo aqui em bridge você vai puxar para outra caixa, entendeu? Essa aqui você vai puxar o negativo para outra caixa, quer dizer, o positivo e o negativo, né? E vai ser essa ligação aqui, você vai ligar a ligação em bridge, né? Só lembrando que o lever aqui também daquele mesmo jeito, regula, testa o som, até você aumentar totalmente, você tem que ver se os alto-falantes estão expulsando demais ou tá aquele som aí enjoado, aquela coisa bem estranha. Então percebe isso. E para esse tipo de caixa aqui você pode deixar full, viu, gente? Na chavinha aqui você pode deixar full que vai dar certo. Muito cuidado só com a questão de você ver que está o som distorcendo. Quando você vê que está o som distorcendo, né, baixa esse volumezinho aqui, que esse ganho aqui, né, ganhe, né? Muito cuidado com isso, né? E bota tudo do mesmo altura, né? Se você usa um exemplo essa caixa aqui, bota o volume tudo da mesma altura aqui, né? Quando você fez esse ganho aqui, você bota nesse outro. E aqui a chavinha você deixa full, bem no meio aqui, vai passar altas e baixas. Viu, gente? Acho que, se eu não me engano, se essas caixas aqui tiver... acho que aqui tem uma TI aqui nelas aqui. Eu acho que ela tem um capacitorzinho nela, né? Já vem de fábrica. Eu acho, né? Preste atenção, se você puder dar uma olhada dentro, né? É bom ver se tem um capacitor, porque às vezes pode queimar, viu, gente? Aí você me pergunta... Esse aqui é 300 e pouco, né? Você me pergunta, um modo de 400 ms também dá certo? Dá certo sim, né? Só que não vai mandar toda a potência, né? Mas, se você tiver modo 400 ou 800, esse modo aqui que eu tô mostrando para vocês, é tudo do mesmo jeito. O importante é você não passar a mandar distorção, né? Você regular bem o seu som. Aí você me pergunta, ele precisa de processador para um sistema desse aqui? Processador sempre é bom, né? Se você um dia for aumentar seu som, você já tem um jeito de você regular seu som. Já começa a aprender a mexer em processador. Se não tiver, não precisa, né? Não precisa de um sistema desse aqui, que aqui não tem um subwoofer, não tem tal. Aqui as frequências passam igual, mas o processador vai regular bem melhor, né?
se o gráfico estiver excursionando demais, que acho que esse módulo aqui, ele vai mandar de 10 Hz ou 20 Hz até 20.000 Hz. Então, às vezes é melhor regular, pelo menos as baixas, para não excursionar o alto-falante muito, se tiver excursional, né? Não sei se os sons como é a regulagem. Eu sei quando o som vem de fábrica, né? Aquele mini system todo, ele vem todo programadozinho ali para ficar bem top, né? Os sons antigos, se vocês não lembram, os sons antigos é que você aumentava ele, topava ele, você via que tava distorcendo. Hoje o som você pode aumentar e fica aquela qualidade toda, né? Já é para proteção do som. Tenta pegar um som desses novos, né? Mini System ou Home Theater, aumenta ele, topa ele para você ver se foi aquela coisa piadeira. Não fica mais. Os sons antigos aqui ficava, né? Resumindo para vocês, essa ligação aqui, pode botar uma fonte, né? Bota uma fonte aí de 12 volts no modo desse aqui e seja feliz mesmo. Tem muita gente que bota ali na estante, faz um som bem compactozinho ali, né? Como se fosse um mini systemzinho do modo desse aqui. Eu já vi muito, tem até vários vídeos aqui no canal sobre isso. Fica top. Essa ligação, né? Mostrando para vocês em 4 ohms, né? O alto-falante em 4 ohms. Preste atenção quando você for comprar ou abre o alto-falante. Geralmente tem no alto-falante ali o ohms. Tem quando você abre a caixa. Ali na bunda do alto-falante tem quantos ohms é. Agora se não tiver os ohms aí fica meio complicado, né? Mas geralmente esses alto-falantes são de 4 ohms, 3 ohms, tem uns que é de 6, 5. Você só presta atenção, o módulo tem que ser a impedância menor do que os alto-falantes. E assim vai menos queimar, né? Porque quando os ohms do amplificador é maior que o alto-falante, aí ele quer trabalhar mais e força mais, esquenta mais. E às vezes pode queimar seu som bem facinho, viu, papai? Então muito cuidado com esse level, né? Ver se o som não tá distorcendo, esse é o segredo. Viu, gente? Espero ter ajudado. É um vídeo bem simples, mas que pode ajudar você tá querendo montar um som, né, do nada aí. Tem esses tipos de caixa em casa, ou algum parente você vai jogar no lixo, né? Tem muita gente que joga. E você pode fazer seu som, meu. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. E se você aprender alguma coisa aqui, deixe seu comentário. E um ótimo ano aí para todos, né? Começando o ano 2024. Deus ilumine, sempre faça coisas boas para os outros, né? Nunca pense mal de alguém, nunca pense mal de você mesmo, né? Sempre pense positivo, porque isso mudará a sua vida. Quando você passar muito tempo pensando em coisa boa, você vai ver como sua energia vai ficar muito melhor. E Deus é alegria, Deus não é tristeza. Quanto mais você pensar coisa boa, mais você vai atrair coisa boa. Eu sou Railan Sonho e agradeço mais. Deixe seu comentário, deixe seu gostei e até o próximo vídeo, hein?